Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 1º de dezembro de 2022. E aí, pessoal, viraram bem a passagem de ano? Espero que sim, tenham tido um excelente Réveillon e que o ano de 2022 seja muito bom para todos nós com a reeleição do presidente Bolsonaro. Esse aqui é o segundo vídeo da série que eu comecei a publicar ontem, Abaixo o Antigo Regime, parte 2. Nele eu supro um lapso que eu deixei em aberto no primeiro vídeo. Me esqueci de duas coisas importantes. Primeiro, do papel dos bancos nesse conflito estrutural de poder no Brasil. Em segundo lugar, quando eu falei do papel do ex-presidente Fernando Collor de Mello na abertura e modernização da economia brasileira, me esqueci do confisco da poupança. Uma contradição central, porque era um governo que implementou um projeto liberal na economia, mas ao mesmo tempo cometeu um atentado contra o liberalismo, confiscou a poupança dos brasileiros a pretexto de combater a inflação. Agreguei novos elementos a essa análise estrutural de fundo e chamo a atenção de vocês, como eu disse na abertura do vídeo de ontem, que este conflito de fundo permanece vivo e temos um round decisivo na eleição desse ano para decidir se o Brasil vai continuar avançando no rumo das mudanças que nós inauguramos ao derrubarmos o governo do PT e ao elegermos o presidente Bolsonaro, ou se vamos retroceder elegendo o molusco. Espero que não. O vídeo de ontem e o vídeo de hoje são a minha reflexão sobre o pano de fundo do jogo estrutural do poder na política brasileira, o jogo subjacente que muitas vezes não é percebido, mas que está bem vivo. Como os dois vídeos são de 2020, alguns personagens do jogo podem ter mudado, mas o conflito estrutural de fundo permanece vivo, é o mesmo e tem uma quadra decisiva na mão dos eleitores brasileiros para ser decidido na eleição desse ano. Aproveitem aí. No vídeo de hoje, nós vamos falar em que pé está a briga do povo brasileiro, do povo que quer mudar o Brasil, contra o establishment que não quer largar o osso e não quer deixar a mudança acontecer de jeito nenhum. Mudar tudo para que nada mude, o padrão brasileiro das revoluções sufocadas. Este é o título de um artigo que eu escrevi para a revista Esmeril no mês de julho e é com base nele que eu vou fazer este vídeo. Como no vídeo não é possível ser tão detalhado quanto num artigo escrito, eu recomendo a vocês que acessem o site da revista Esmeril e leiam o artigo. Eu vou botar o link na descrição desse vídeo, ok? A história é um processo dinâmico movido pela ambição humana. Exatamente. Ambição aqui sem aquele conteúdo pejorativo. Ambição no sentido de querer viver melhor. Desde o tempo das cavernas, desde o tempo em que nós saímos das cavernas, o motor da transformação da sociedade humana tem sido esse: sair de uma situação que nos desagrada para viver numa situação melhor. Este sentimento, quando se torna num sentimento coletivo, dominante numa sociedade, é um motor poderoso de transformação social. A realidade muda sempre primeiro, as leis e as instituições mudam depois. Aquilo que os historiadores e os cientistas políticos chamam de crise social ou crise política, muitas vezes é o conflito entre a roda da mudança e o freio que tenta impedir a mudança. Nós estamos vivendo uma situação exatamente assim no Brasil de hoje. Períodos de transição são períodos de instabilidade, de conflitos, cheios de idas e vindas, mas é importante que a gente detecte o sentido do processo, como eu apontei no vídeo Abaixo o Antigo Regime. O Brasil vive um processo de pressão por mudanças sociais. A panela de pressão estourou em 2013, ainda sem sentido, sem rumo, sem direção. Aquelas mobilizações eram confusas, sem pauta, sem alvo. A eleição da Dilma Rousseff, contra todas as expectativas do povo brasileiro, unificou a população contra o governo do PT. Derrubamos a Dilma e a eleição do presidente Bolsonaro logo em seguida deu rumo, deu sentido à mudança. O presidente assumiu, já lá se vai 1 ano e meio de governo e o estágio dessa luta
mudou. Vamos entendê-lo. De fato, não é só o Brasil que enfrenta transformações. O mundo todo está passando por um período assim. Vivemos uma transição de sistema. A descoberta da informática, das telecomunicações, a fusão da informática com as telecomunicações e o desenvolvimento do transporte a jato mudaram radicalmente o perfil do capitalismo. Antes, as comunicações eram lentas. O transporte de pessoas e mercadorias ocorria em pequenas quantidades e em baixa velocidade. Hoje, nos comunicamos em tempo real e não se trata apenas da troca de mensagens. Riqueza simbólica trafega pela internet de um lado para outro do planeta em tempo real. Volumes nunca antes imaginados de pessoas e mercadorias transitam de um lado para outro do planeta em alta velocidade. E essas transformações mudaram radicalmente a natureza da economia. Este fenômeno é o que chamamos de globalização, um fenômeno que transpõe fronteiras e levanta interrogações sobre os limites das nossas instituições. Essa pressão externa que o capitalismo mundial está vivendo, fruto das novas tecnologias, se fez sentir no Brasil. A internet está por trás do movimento do impeachment da Dilma, da eleição do presidente Bolsonaro e da emergência de um amplo segmento da sociedade brasileira que nunca viveu às custas do Estado e que quer remover das suas costas o establishment, a corporação dos mamadores nas tetas do Estado. Este é o conflito central que estamos vivendo neste momento. As nossas leis, a nossa Constituição, as nossas instituições, o nosso sistema político controlado pelos centrões da vida, pelos STFs da vida, estão no limite das suas possibilidades, mas as forças sociais, políticas e econômicas que se articulam por trás deles resistem, não querem entregar o poder para o Brasil que quer mudar. Este momento de transição não é um fato isolado e encontra precedentes na história, no passado de outras nações. Vamos ver vários desses exemplos. O primeiro deles é a Guerra Civil norte-americana, a chamada Guerra da Secessão, que opôs o norte industrializado contra o sul agrícola e escravocrata numa revolução que matou milhares de americanos. Isto mesmo, americanos contra americanos. Resultou dessa revolução o arranque capitalista que tornaram os Estados Unidos a potência que é hoje. O fim da escravidão, a imposição da economia de mercado em uma das nações que é líder no mundo. As derrotas militares da Alemanha e do Japão na Segunda Guerra igualmente são responsáveis pela modernização do Japão. Uma ruptura traumática, resultado de uma guerra que impôs ao Japão a necessidade de se modernizar, transformar-se numa monarquia constitucional parlamentarista, uma das mais pujantes economias do mundo atual. Outro exemplo é o insucesso russo na Primeira Guerra Mundial. Foi no berço da participação mal-sucedida da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial que surgiu a primeira revolução comunista da história. Os comunistas tomaram o poder e industrializaram a Rússia, modernizaram o país às custas de uma revolução sangrenta na qual morreram vários russos. Novamente, uma guerra civil, russos contra russos. Outro exemplo de revolução comunista foi a que resultou da invasão da China pelo Japão. As circunstâncias e as condições provocadas por essa invasão criaram o ambiente para a revolução comunista, uma carneficina. Outra revolução civil, outra guerra civil, chineses matando chineses, os comunistas tomando o poder, modernizando a China e transformando a China na potência que hoje ela é. Vocês podem observar que eu não fiz juízo de valor. Eu dei exemplos de ruptura histórica de diferentes rumos e sentidos. No caso dos Estados Unidos, das potências europeias e do Japão, a ruptura provocada por guerras civis ou por guerras propriamente ditas levaram à expansão do capitalismo.
na Rússia e na China, a Revolução Comunista foi responsável por modernizar, por industrializar a economia desses países, com as consequências que advieram do fato das revoluções serem comunistas, regimes autoritários com supressão da liberdade e domínio do Estado sobre a economia. Não obstante, observando-se objetivamente, o que aconteceu com esses processos de transição foi a evolução das economias desses países, que eram agrárias e feudais, para economias industriais. Como eu acabei de demonstrar, em todos esses países, as transições se deram por rupturas violentas, como resultado de revoluções, de guerras civis ou de guerras propriamente ditas, por traumas históricos violentos que impuseram a essas nações a necessidade de mudar, de evoluir, de se modernizar. E no Brasil, temos exemplos de revoluções ou guerras tão marcantes, de traumas tão fortes como esses vividos pelo Japão, pela China, pela Rússia, pelas potências europeias? Não. Vamos a alguns exemplos de como se deram os processos de modernização no Brasil. Nosso primeiro impulso modernizador se deu com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, com a vinda da família real, fruto do ataque da França napoleônica a Portugal. Ao se refugiar no Brasil, a família real portuguesa trouxe riquezas e todo um legado cultural que foi responsável pela evolução do Brasil da condição de Brasil colônia para a condição de Reino Unido a Portugal. O projeto português era de um império ultramarino de língua portuguesa, no qual o Brasil teria um papel central. Exatamente. De qualquer forma, como eu mostrei, ao contrário do impulso modernizador que na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China e na Rússia se deu por ruptura violenta, o nosso primeiro impulso modernizador se deu por um presente da família real portuguesa que começou o primeiro processo de modernização do Brasil. E a nossa proclamação da independência, da mesma forma, não resultou de uma grande rebelião popular, como foi a independência dos Estados Unidos. De certa forma, foi uma independência de pai para filho, um processo relativamente pacífico em que o poder transitou das mãos da coroa portuguesa para Dom Pedro I, sem que nenhuma revolução violenta de amplitude nacional tivesse acontecido. O mesmo podemos dizer do processo de libertação dos escravos. Por mais que a esquerda brasileira tente distorcer os fatos e mostrar que o fim da escravidão no Brasil foi resultado da luta dos negros, óbvio, houve negros fugidos, houve negros que se rebelaram contra a escravidão, mas os negros brasileiros, os quilombolas, nunca tiveram força política e militar para promoverem a libertação dos escravos, que aconteceu como concessão do Estado. Nos Estados Unidos, ao contrário, os negros fugidos se juntaram às forças republicanas do Norte contra a esquerda do Partido Democrata do Sul, que era escravocrata, e participaram da luta armada pela modernização dos Estados Unidos, e com a vitória do Norte, a escravidão acabou nos Estados Unidos. No Brasil, como eu disse, ela foi mais uma vez, uma concessão do Estado. E a nossa proclamação da República foi resultado de uma revolução, como a Revolução Francesa, por exemplo, que decapitou o rei e criou um regime absolutamente revolucionário e novo na França, sem entrar no mérito do que resultou a Revolução Francesa. No Brasil, a proclamação da República foi o primeiro de tantos golpes militares, motivado por razões até hoje mal explicadas. Não se viu brasileiros de todas as regiões do país se levantando em armas contra a coroa. Foi a proclamação da República um legítimo golpe de Estado. A Guerra Civil Americana, chamada Guerra da Secessão,
a Revolução Russa e a Revolução Chinesa, como eu disse no outro trecho do vídeo, foram responsáveis pela modernização desses países, pela transição da era agrícola para a era industrial, moderna, urbana. E no Brasil, como isso se deu? Se deu graças a Getúlio Vargas, ao Estado Novo, um oligarca rural gaúcho que se opôs à Revolução dos Paulistas no início da década de 30 e impôs a modernização, entre aspas, capitalista do Brasil por via da mão pesada do Estado, da intervenção do Estado na economia. Salário mínimo, carteira de trabalho, previdência social, aposentadoria, enfim, nada disso resultou de conquistas do povo numa revolução como foram as revoluções que eu citei. Mas no Brasil não houve revoluções ou tentativas de insurgência contra o poder central, seja contra a coroa, seja contra o governo republicano? Sim, houve. Vou citar alguns exemplos. Em 1835, o Rio Grande do Sul se levantou em armas contra o Império. Foi a Revolução Farroupilha derrotada. A Inconfidência Mineira, a rebelião dos mineiros contra o Império, também foi derrotada. Entre 1832 e 1835, mais uma revolução regional derrotada, a Cabanada. Em 1835, na Bahia, a Revolta do Malês, uma revolta de escravos muçulmanos, também foi derrotada. Entre 1838 e 1841, foi a vez da Balaiada, outra revolução regional derrotada. E finalmente, em 1887, a conhecida Guerra dos Canudos, outra revolução regional derrotada. Como vocês podem ver, houve tentativas de insurgência do povo brasileiro em armas contra o poder central. No entanto, o poder central sempre se impôs, sempre impediu a mudança, quando esta mudança nascia do povo brasileiro rebelado. Jamais, ao longo de toda a sua história, o povo brasileiro conseguiu constituir um movimento nacional de rebelião contra o Estado, contra o poder das oligarquias que controlam o centro do poder no país, para promover uma mudança. Em todas as tentativas de rebelião regional contra o poder central sagrou-se vitorioso. Ao longo do século XX, testemunhamos vários processos de transição modernizadora. A Era Vargas, como eu citei, foi a maior e mais profunda delas. Deixa suas marcas até hoje, principalmente na CLT, a consolidação das leis do trabalho, um conjunto de leis trabalhistas que criou sindicatos atrelados ao Estado, criou o salário mínimo, a carteira de trabalho, por inspiração na Carta di Lavoro do líder fascista italiano Benito Mussolini. Exatamente, a nossa legislação trabalhista, cujas consequências danosas perduram até hoje, recém acabamos com o imposto sindical e fizemos uma reforma trabalhista, é de inspiração fascista. Depois de Getúlio Vargas veio Juscelino Kubitschek, um novo impulso industrializador e a construção de Brasília. Exatamente, ali começou o processo de inflação brasileira, a construção de uma cidade que nada produz. Com todo respeito aos nossos irmãos brasilienses, a capital da República, o seu plano piloto, tem a renda média per capita maior do Brasil, 30% superior à média do Brasil inteiro, e Brasília não produz nada. A cidade vive da burocracia do Estado, é um verdadeiro ralo de dinheiro público, obra de Juscelino Kubitschek. Depois foi a vez do regime militar de 64, vejam só, uma revolução construída para barrar a Revolução Comunista e que fundou centenas de empresas estatais e modernizou o patrimonialismo brasileiro, centralizou ainda mais o poder de comando da economia e da sociedade na mão do Estado em nome do combate ao comunismo. Terminado o regime militar, veio a chamada Nova República, mais uma tentativa fracassada de modernizar a economia e a sociedade a partir do Estado.
Dela herdamos a malfadada Constituição de 88, uma Constituição que criou mais direitos do que deveres, enormes custos para o Estado, e os deputados constituintes que criaram todos esses direitos jamais apontaram de onde viria o dinheiro para sustentar tamanhos privilégios, tamanhos benefícios distribuídos com a carteira do povo. Estamos pagando a conta até hoje. Depois da Nova República veio Collor, a primeira tentativa de modernizar a economia de um presidente que, por causa de seu ímpeto reformador, sofreu impeachment. Collor, pretensamente um liberal, a essência do seu programa de modernização econômica era liberal, protagonizou um dos maiores atentados às ideias do liberalismo, que foi o confisco do dinheiro da nossa poupança. Isso mesmo, para conter a inflação, Collor congelou o dinheiro dos brasileiros nas contas correntes e nas poupanças por 2 anos. A ideia dele era tirar o dinheiro de circulação para reduzir a inflação. Reduzindo a disponibilidade de dinheiro, os preços teriam que cair. No início, funcionou. Logo depois, a inflação voltou. Logo depois de Collor, veio a era PSDB. Fernando Henrique Cardoso, eleito e reeleito, tendo visto que Collor foi derrubado por barrar a entrada do Centrão no governo, aliou-se ao Centrão para promover algumas reformas. Privatizou, é verdade, mas na hora de fazer a reforma da Previdência e a reforma administrativa, a reforma do Estado, por exemplo, a reforma essencial, aquela que mexe nos privilégios das corporações que controlam o Estado, Fernando Henrique Cardoso resolveu que era mais importante lutar pela sua própria reeleição. Com isso, elevou a taxa de juros para financiar o endividamento do Estado brasileiro. Trouxe com isso a recessão, o desemprego, a insatisfação popular e, na carona desse ambiente, ajudou a eleger o PT. Isso mesmo, graças aos seus erros ou talvez à sua cumplicidade, Fernando Henrique Cardoso e o PSDB prepararam o terreno para a eleição do PT. O PT nos governou por quase 4 mandatos. O 4º mandato de Dilma Rousseff, um fracasso absoluto, criou a maior recessão da nossa história. O PT retrocedeu totalmente o pouco de reformas modernizadoras que o Brasil havia avançado na década de 90. Inchou o Estado de funcionários públicos, criou novas estatais e criou os 2 maiores escândalos de corrupção que se tem conhecimento na história das democracias ocidentais: o Mensalão e o Petrolão. Tudo às custas de comprar o apoio do Centrão e de embolsar o dinheiro público, enriquecendo às custas do povo brasileiro. O momento que estamos vivendo hoje é consequência desta crise. Vivemos, como eu já disse, uma situação em que o Brasil que trabalha, que paga os impostos e que nunca viveu às custas do Estado, se rebelou contra a roubalheira, contra os privilégios, contra as corporações que controlam o poder político no Brasil desde sempre, contra as forças sociais, políticas e econômicas que o Centrão encarna e que hoje o STF também representa, para mudar o país. Milhões de brasileiros foram às ruas a partir de 2013. Depois, derrubamos a Dilma em 2015 e elegemos o presidente Bolsonaro. A eleição do presidente Bolsonaro, como eu tenho dito, é um atalho da história. O presidente chegou lá sem que o movimento conservador que surgiu nas ruas a partir de 2013 tivesse organização, experiência política e força para impor o seu poder. O presidente chegou no governo, mas nós não conseguimos tirar a esquerda e as corporações patrimonialistas do poder. Essa é a natureza do conflito que nós estamos vivendo neste momento. O presidente avançou no primeiro 1 ano e meio de mandato, jogando o povo nas ruas contra as corporações, contra o Centrão no Congresso, contra o STF. Mas a nossa falta de organização, de experiência, a inexistência de um forte partido conservador, amplo, socialmente enraizado em todo o país, com ativistas experientes, formados teoricamente
enraizados no parlamento, com uma bancada organizada e qualificada para enfrentar os inimigos da mudança, mostrou os limites do nosso movimento e impôs ao presidente a necessidade de se aliar ao Centrão para não ser derrubado e para continuar governando. O nosso compromisso com a mudança segue de pé, mas a falta de força que o nosso movimento revelou impõe uma reorientação estratégica, impõe a necessidade que nós nos organizemos, nos qualifiquemos, estudemos e nos preparemos para um novo momento da história. Quem está observando o pano de fundo dos acontecimentos já entendeu. A onda da mudança, que começou em 2013, derrubou a Dilma em 2015 e resultou na eleição do presidente Bolsonaro, depois de 1 ano e meio de governo do presidente, encontrou os seus limites. O Centrão, o establishment, a esquerda, as forças políticas inimigas souberam esperar pacientemente. Estão usando as suas posições no Congresso Nacional, no STF, no aparato do Estado, o apoio dos grandes grupos de mídia no Brasil e dos grupos econômicos desmamados do Estado com a eleição do presidente Bolsonaro para reagir e nos derrotar. Essa é a natureza do conflito central que estamos vivendo. Precisamos reconhecer, o movimento conservador ainda não tem força para impor essa mudança. O que nós aprendemos ao longo de todo esse vídeo, ao longo de todas as tentativas de mudança histórica que nós vivemos? Que o Estado brasileiro, o governo central, controlado pelas corporações patrimonialistas e pelas forças políticas, sociais e econômicas de sempre, revelou sempre força política para conter o ímpeto renovador, o ímpeto revolucionário da mudança do povo brasileiro. A ciência política e a história no Brasil têm até uma expressão, ou duas expressões, para designar este padrão de mudança de tudo para que nada mude. Transição por cima ou modernização conservadora é como chamam os historiadores e os cientistas sociais brasileiros estes sucessivos processos em que a mudança se impõe, mas o povo brasileiro não consegue promover a mudança de baixo para cima. As forças políticas que controlam o Estado se apropriam do sentimento da mudança, como eu disse, mudam tudo para nada mudar. E por nada mudar, entenda-se, mudam para preservar o seu poder, para permanecerem à testa do Estado, controlando o poder político que, ao longo da nossa história, sempre teve nas mãos dos mesmos os donos do poder. Se, por um lado, o movimento conservador, que praticamente nasceu para a política em 2013, 2015, ainda não forjou lideranças sociais experientes, capacitadas, organizadas para conduzir um projeto de mudança no sentido da remoção do Estado da economia, das privatizações, da redução dos privilégios das corporações que controlam o Estado. Por outro lado, o movimento reacionário das corporações patrimonialistas que controlam o Estado também não tem lideranças à altura do momento. Todos os processos de mudança histórica que eu me referi anteriormente, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, o regime de 64, ou as mudanças promovidas por Fernando Henrique Cardoso, revelavam um projeto político para o país. Não vou entrar no julgamento da natureza dos processos, mas neste momento as forças reacionárias que querem impedir a mudança não têm ninguém com visão política. Basta olhar, olhem quem são os representantes do Centrão, olhem para a cara do STF, olhem para a cara das lideranças empresariais acostumadas a mamar nas tetas do Estado deste país. E o que vemos é um deserto de lideranças. O que vemos é que eles não têm ninguém com visão política para fazer o que fizeram os líderes do passado que contiveram os movimentos de mudança. Eram projetos de reação à mudança modernizadora
aspirada pelo povo, mas havia lideranças. Dessa vez não há. Portanto, a parada não está ganha. A luta continua. O presidente Bolsonaro está sendo forçado a um recuo, a uma composição do centrão para não sofrer impeachment e para tentar preservar a agenda das reformas. Há pressões internas dentro do governo para romper o teto de gastos, para conter as privatizações. Essas forças do centrão, se por um lado elas podem nos ajudar a impedir o impeachment do presidente Bolsonaro, por outro, elas estão de olho nos cofres públicos. E é a nossa pressão, a pressão das ruas, a pressão do movimento pela mudança do Brasil, a pressão daquelas forças que eu venho chamado de Novo Brasil, que vai definir para onde nós vamos e se dessa vez o movimento da mudança será um movimento de baixo para cima e não se repetirá o padrão histórico de mudar tudo para que nada mude. O vídeo de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive de segunda a sexta-feira, de volta no dia 3 de janeiro. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinga o seu Pix aí. Muito obrigado a quem já doou, muito obrigado a quem ainda vai doar.